Olá! Nós já conhecemos algumas estruturas que nos permitem determinar alguns blocos de códigos que podem ser ou não executados, dependendo de um conjunto de condições que nós podemos utilizar. Porém, os nossos algoritmos ainda continuam com uma outra limitação. Ele sempre executa de cima para baixo, ou seja, cada instrução é executada uma única vez. Com essa limitação, nós somos obrigados a duplicar linhas de código sempre que queremos repetir uma tarefa. E nós ainda precisamos saber a quantidade de repetições exatas no momento da construção do algoritmo. Para a gente se livrar dessas limitações, nós vamos conhecer a partir de agora algumas estruturas que nos permitem definir alguns blocos de instruções que podem executar repetidamente, até que uma determinada condição seja alcançada. Nós chamamos essas estruturas de repetição, ou também podemos chamá-las de laços ou loops. A primeira delas que nós vamos ver é o enquanto. O funcionamento do enquanto é o seguinte: o algoritmo chega até a linha onde começa a estrutura do enquanto. Nesta linha existe uma condição. A avaliação dessa condição é feita e, se o resultado for verdadeiro, o bloco de execução dentro do corpo do enquanto é executado. Até aqui, o funcionamento é exatamente igual àquele do se, que nós já conhecemos em aulas anteriores. A diferença é que agora, quando as instruções acabam de ser executadas, o algoritmo não sai do enquanto executando a primeira instrução abaixo. Pelo contrário, ele volta na linha da condição. Aí, consequentemente, a condição é avaliada novamente. E se ela for verdadeira outra vez, as instruções dentro do enquanto também são executadas outra vez. Esse processo fica repetindo até que chegue algum momento em que a condição seja falsa. Só então é que o algoritmo sai do bloco de execução do enquanto e continua pela próxima instrução fora dele, se ela existir. Repare que, se a condição já for falsa desde o início, o fluxo do nosso algoritmo já é desviado para fora do enquanto. Nesse caso, a gente não repete nenhuma vez o bloco de instrução dentro do enquanto. A sintaxe do enquanto é muito simples. Nós colocamos a palavra enquanto seguida de uma condição e da palavra faça, sem cedilha. Logo abaixo, nós colocamos as instruções que desejamos executar e finalizamos o bloco com a palavra fim enquanto. Mas tem um detalhe que nós não podemos esquecer. Nós temos que fazer alguma coisa dentro do corpo do enquanto para garantir que em algum momento a condição vai se tornar falsa. Caso contrário, o nosso enquanto vai executar para sempre. Chamamos essa situação de laço infinito ou de loop infinito. Vamos ver um exercício para a gente ver como é que utiliza essa estrutura do enquanto e como é que a gente evita que o laço fique infinito. O nosso exercício é o seguinte: faça um algoritmo que some os números de 1 a 100 e imprima o valor final. Então eu vou voltar no meu Visual G e vou começar definindo as variáveis. Eu vou criar uma variável chamada soma do tipo inteiro para guardar a soma dos valores. Vou criar uma outra variável chamada contador do tipo inteiro, que eu vou usar para controlar a minha estrutura de repetição. Você vai entender logo logo. A primeira coisa que eu vou fazer é inicializar a minha variável contador com o valor 1. Agora eu vou começar a fazer o meu enquanto. E a condição que eu vou colocar é o contador ser menor ou igual a 100. Ou seja, eu vou usar a minha variável contador para controlar as minhas repetições. Vou usar a palavra faça. Já vou deixar o meu fim enquanto preparado. E aqui dentro eu vou colocar o corpo do meu enquanto. Na variável soma, eu vou mandar colocar o valor que eu já tenho na soma, mais o valor do contador. E logo abaixo, eu vou mandar o valor do meu contador aumentar em mais 1. Repara o que eu estou fazendo. Eu mando somar o valor do meu contador na minha variável soma, logo abaixo eu aumento o valor do contador.
Isso faz ao mesmo tempo com que eu vá tendo todos os valores de 1 até 100 para jogar dentro da variável soma, e também garante que em algum momento o meu algoritmo vai parar de executar. Porque na minha condição, eu estou testando se o valor do meu contador é menor ou igual a 100. Isso quer dizer que na última vez que ele executar, meu contador vai valer 100. Quando ele chegar na linha 11, o valor do contador vai aumentar para 101. Então ele vai voltar para a linha do enquanto, que é a linha 9, e vai fazer de novo a verificação da condição. Contador menor ou igual a 100. Nesse caso, ele não vai passar. Então, meu algoritmo vai sair do enquanto. Então, ao mesmo tempo que eu estou usando a variável contador para me auxiliar na resolução do meu exercício, eu também estou utilizando ela para garantir que o meu laço não vai ser infinito. No final, eu só preciso escrever de volta para o usuário qual foi o resultado que eu calculei na variável soma. Então, o resultado, dois pontos igual, soma, está finalizado o meu algoritmo. Vou mandar executar. Repare que ele calculou e deu o resultado 5.050. Vamos ver qual é o nosso próximo exercício? Faça um algoritmo que imprima os múltiplos positivos de 7 inferiores a 1.000. Então, novamente, eu vou vir aqui no Visual G, vou começar declarando as minhas variáveis. Nesse caso, como eu só preciso escrever para o usuário, eu não preciso guardar os valores. Então, só vou criar uma variável chamada contador para controlar a execução do meu laço. Vou criar o meu enquanto e a condição que eu vou colocar é o contador ser menor que 1.000. Logo em seguida, eu faço o faça. Também não posso esquecer de inicializar aqui o meu contador, senão ele já começa valendo o valor 0. Vou corrigir o meu faça. Já vou deixar o meu fim enquanto preparado. E aqui dentro eu vou colocar a instrução que eu quero que repita. Eu vou verificar se o valor do meu contador, no momento que ele está sendo executado, é um múltiplo de 7. Um número que é múltiplo de 7 é todo aquele número que eu consigo dividir ele por 7 e não sobra nada. Ou seja, o resto da divisão é igual a 0. Então, se contador resto da divisão 7 for igual a 0, ou se o resto da divisão do contador por 7 for igual a 0, eu vou mandar escrever esse número para o usuário. Escreva contador, fecho o meu parênteses. Vou fechar aqui o meu se. Então, fim do meu se. Eu não posso esquecer de incrementar o meu contador. Primeiro, porque eu preciso do meu contador para ter os números de 1 até 1.000. E também porque é utilizando o valor do contador que eu controlo o meu enquanto, para saber se ele vai executar ou se ele vai terminar. Ou seja, eu impeço que ele execute para sempre. Vou mandar executar o meu algoritmo. Repare que ele vai imprimindo uma série de números. Beleza. Imprimiu todos os números múltiplos de 7, de 1 até 999, ou seja, menores que 1.000. Então, continue treinando aí os seus exercícios, que a gente volta numa próxima aula para conhecer uma nova estrutura de repetição. Até mais!